contemplar o mundo com os olhos de Deus e caminhar com prontidão. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia dessa segunda-feira nos conduz por dois textos densos e profundamente provocadores. A intercessão de Abraão, em Gênesis no capítulo 18, e o chamado radical de Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8. Ambos os textos são um convite a entrarmos na lógica divina de uma contemplação ativa, de um discernimento profundo e da disponibilidade incondicional. O primeiro versículo da leitura do livro de Gênesis nos surpreende com uma inversão delicada, mas teologicamente muito rica. Aqueles homens partiram dali e foram olhar em direção a Sodoma, e Abraão os acompanhava para despedir-se deles. Gênesis capítulo 18, versículo 16. Veja, este olhar não é apenas geográfico. É um ato de contemplação divina sobre a realidade humana. Pela primeira vez, não é o homem que contempla Deus, mas é Deus que contempla o homem mais precisamente. Deus que contempla a cidade pecadora. No hebraico, o verbo usado para olhar é hashkafar. Carrega o sentido de um olhar penetrante, investigativo, quase como uma sondagem misericordiosa. Em outras palavras, Deus observa, mas não para condenar imediatamente. Ele contempla a humanidade de Sodoma, mesmo sabendo da sua corrupção, porque ele não é indiferente. E o que Deus busca ali? Ele busca um justo, aquele que vive segundo a justiça de Deus, uma justiça que não é apenas legal, mas relacional, fundacional para a aliança. O episódio se transforma então num tenso e belo diálogo entre Deus e Abraão. Abraão, como amigo de Deus, ousa questionar o Senhor. Vais exterminar o justo com o ímpio? Gênesis capítulo 18, versículo 23. A teologia rabínica e patrística sempre viu nessa cena o arquétipo da oração de intercessão. Santo Ambrósio comenta esse texto dizendo que Abraão se coloca não como advogado da culpa, mas como advogado da esperança. É como se dissesse: Senhor, contempla novamente. Talvez ainda haja vida onde só parece haver morte. Meus irmãos e minhas irmãs, esse caminho de negociar com Deus revela algo importantíssimo para a nossa vida espiritual. Contemplar é resistir à pressa de condenar. É ter coragem de olhar mais fundo. E contemplar é o ato mais eficaz que nós podemos realizar. A contemplação verdadeira não é a evasão da realidade, mas a disposição de ver o invisível, a centelha de bem que sobrevive mesmo nas realidades mais sombrias. No texto do Evangelho, Jesus toma a iniciativa. Ele, vendo as multidões, Jesus vê todos aqueles que estão ao seu redor e ordena passar para outra margem. São Mateus capítulo 8, versículo 18. Note que a travessia não é simplesmente um deslocamento geográfico. Em grego, o termo peran indica o além, o outro lado, quer dizer, o desconhecido. Jesus está conduzindo os discípulos a um êxodo interior, a uma passagem espiritual, para que entendamos que seguir Jesus é sempre deixar algo para trás, inclusive o que parece legítimo. Dois personagens se aproximam: o escriba que promete seguir Jesus aonde quer que vá, e o discípulo que pede para primeiro enterrar seu pai. A resposta de Jesus é desconcertante: segue-me e deixa que os mortos enterrem os mortos. Essa sentença, no grego original, traz um jogo de palavras com o termo necrous,
que significa os mortos, para se referir tanto aos mortos físicos quanto aos vivos espiritualmente mortos. É uma crítica não ao luto, mas à incapacidade de deixar o porto seguro da estagnação existencial. Jesus propõe uma ruptura com o passado como critério de discipulado. O verbo seguir não é apenas caminhar atrás, significa aderir, assumir o caminho do outro como seu. É um chamado que exige liberdade interior, que exige prontidão, maturidade espiritual. É exatamente aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que nós notamos o cerne do problema. Não são os mortos o problema, mas os vivos que não conseguem zarpar em direção aos espaços da vida e permanecem encalhados em portos tão seguros quanto, diríamos, mortíferos. A vida cristã não é um comodismo espiritual, mas é uma travessia constante, é uma pedagogia da liberdade, como nos recordava o Papa Francisco no Evangelii Gaudium. O tempo é superior ao espaço, ou seja, o processo espiritual com seus riscos e amadurecimentos é mais importante que a fixação em estruturas estáticas. Os padres da igreja, especialmente em Orígenes e Santo Agostinho, nós encontramos essa mesma tensão: contemplar o mundo com os olhos de Deus e caminhar com prontidão. Orígenes, em sua homilia sobre o Gênesis, diz: Abraão intercede não porque ignora o juízo de Deus, mas porque ele quer aprender a ver como Deus vê. E Santo Agostinho acrescenta: não é difícil deixar tudo, difícil é deixar-se transformar. Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nos convida hoje a 3 movimentos. O primeiro, deixar-se contemplar por Deus, que olha a nossa realidade com misericórdia, mesmo quando nos sentimos indignos. Segundo, aprender a contemplar com Ele, quer dizer, ver o outro não a partir do pecado, mas da possibilidade do justo. Terceiro, responder com prontidão ao chamado de Jesus, abandonando as seguranças mortas, atravessando para o além do nosso comodismo. Que aprendemos hoje nessa liturgia a deixar-se contemplar por Deus, a contemplar como Deus contempla e a responder com prontidão ao chamado de Jesus. Que a nossa oração seja realmente uma prodigiosa destilaria do invisível. Uma oração que purifique nosso olhar e nos liberte da inércia. Que, como Abraão, sejamos intercessores e, como os discípulos, estejamos dispostos a atravessar com Jesus para outra margem. Uma santa segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.